A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Êxodo. Deixa eu dar uma olhada aqui no capítulo, irmãos, que eu me perdi aqui. Lá no capítulo 14, livro de Êxodo, capítulo 14, lá no versículo 13. Tá preparado aí para a vitória que Deus está trazendo? Então alegre teu coração. Não chore mais, porque Deus está chegando com grande socorro e grande livramento. Lá no capítulo 14, no versículo 13, a palavra de Deus fala o seguinte para você. Então, Moisés encorajou o seu povo, dizendo: Não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver. Aqui, irmão, só pela palavra eu não precisaria falar mais nada. Então Deus manda dizer para você, não apavore, porque eu sei o que eu estou fazendo. Porque você tem questionado com Deus diante da provação que você está passando, que você está escutando a palavra, você tem carregado a promessa ao longo dos anos, e você não tem visto uma resposta positiva. Quer dizer, você não tem visto o milagre, você não tem vivido aquilo que Deus te prometeu. Só que Deus manda dizer para você dentro da palavra que o que Ele está fazendo na sua história é algo que nunca mais você terá dor de cabeça com isso. Porque o faraó que está te perseguindo hoje, ele não te perseguirá mais. Então tem coisas na sua vida que você ainda não tomou posse, tem situações ainda que você não conseguiu ter uma certa vitória, que aos teus olhos você não está tendo vitória, porque você não pegou o resultado final ainda. Nós somos imediatistas e Deus trabalha muitas vezes pelas bordas. Ele vai fazendo e montando situações e fazendo coisas para nos dar uma grande infraestrutura. E nós pensamos só no imediatismo. Nós vivemos uma sociedade imediatista. Então você vivencia esse imediatismo todo dia na sua vida. Querendo ou não, consciente ou inconscientemente, isso vai impregnando em você. Só que nós temos que entender que uma vida com Deus, uma vida voltada para o reino, ela é totalmente diferente de uma vida dentro de uma sociedade. Então, nós temos uma parte industrial que comanda, tem o consumismo que faz você consumir várias coisas, né? Tá toda hora te instigando a consumir, vai criando vários aparelhos que vai ajudando você no dia a dia. Então, quanto mais tempo a gente ganha com determinadas coisas, mais tempo a gente quer ganhar. E, na verdade, a gente acaba perdendo tempo com isso. Porque você vive uma correria compulsiva, você acaba se cobrando muito, você acaba muitas vezes se desgastando em determinadas situações, sendo que você poderia ser mais branda com as lutas e com as dificuldades que você está vivendo. Quando Deus fala que ele traz a luta para a nossa vida, para o nosso crescimento, isso daí, irmãos, é estudado até pela parte da psicologia, da psicanálise. Nós dependemos, todo ser humano depende das dificuldades para que haja superação. Então a nossa vida vai ter momentos de dificuldades, momentos de dores para que você venha sorrir. Por exemplo, o parto. A mãe está lá gerando a criança, não é fácil você ficar 9 meses gerando filho. Quem já gerou criança aqui sabe a dificuldade que é você ficar 9 meses gerando uma criança. Aí existe a dor do parto. Para que haja uma felicidade, para que haja uma realização, para que haja uma vida, para que esse milagre venha para a sua história, vai ter um processo de dor. Você pode até fazer uma cesárea. Você vai ter dores por causa dessa cesárea. Talvez não no momento em que você está sendo cortada para tirar o bebê, mas depois vai vir as consequências daquelas dores. Cortaram várias camadas da tua pele ali para poder tirar aquele neném. E o parto normal tem as contrações, tem a dilatação, tem várias outras situações que vai provocando dores até esse neném nascer. Depois que o neném nasce, existem algumas dores ainda que se sente depois. Então, para que haja determinadas realizações na nossa vida, existe um processo de dor anteriormente, que vai acontecer, que está acontecendo. Então, nós não podemos isentar a nossa vida das dificuldades, porque a dificuldade traz crescimento. Uma criança, para aprender a andar, ela vai cair inúmeras vezes, ela vai chorar, ela vai se machucar.
até ela ter firmeza nas pernas, até ela ter confiança, que ela venha quebrar o medo e que ela venha perceber que ela consegue ficar de pé, ela vai passar por um processo ali complicado. E isso em tudo na nossa vida. Vai nascer os dentes, é uma tortura, irmãos, a criança chora. Depois que você já está numa certa idade, nasce o siso, são os 4 últimos dentes lá da sua arcada dentária. É um processo doloroso. É um osso ali que está apontando, que os nossos dentes são ossos, que vai te ajudar aí na sua alimentação, ou talvez nem ajude, mas eles precisam nascer. E vai doer. Até apontar, vai doer. Passamos por isso na infância. Quando nascem os primeiros dentes. Depois a gente passa pela dor de arrancar os dentes. Os dentes vão caindo, a gente vai trocando. Sai os dentinhos de leite para vir os permanentes. Aí é outro processo de dor pro dentinho nascer. Aí você tem que passar por todo... Tá vendo que toda vez que você vai ter uma vitória em algo, existe uma dor anterior? Existe um processo meio complicadinho para você passar? Mas não quer dizer que a gente não venha vencer essas dificuldades. Nós vamos conseguir vencer. Nós vamos conseguir passar. Então, todo o processo de dor que você tem passado, que você tem questionado com Deus, é para Deus poder te dar vitórias. É para você poder sorrir. E com o reino, você tem que aprender a perder para você poder ganhar. Não dá para ganhar todas. Você não vai conseguir ter vitória em tudo. Então, tem momentos, às vezes, até, irmãos, que a perda que a gente tem, ou a perda que a gente vem a ter, é um processo que existe uma vitória por trás daquilo. É um ganhar de tempo que Deus tá trabalhando com aquela perda que você teve. É um livramento. Então, existem várias situações diante de algumas coisas que aos nossos olhos estamos perdendo, mas, na verdade, nós vamos ganhar coisas muito maiores lá na frente. Então, Deus manda dizer para você que para que você não venha perder o que Ele tem para te entregar, para que você não venha perder os milagres que Ele tem para colocar na sua mão, aquilo que você tem batalhado, que você tem suado, que você tem esperado, chorado, Ele precisa bater Faraó primeiro. Porque se Ele deixar Faraó com a força que ele adquiriu ao longo do tempo, com a influência que ele tem, com o poder que ele conseguiu alcançar, não importa os meios, pode ser ilícito, pode ter sido de uma maneira negativa, é o demônio que está ajudando, não tem problema. Deus tem capacidade de abater. Mas se Deus permanecer conivente com essa situação e chegar o momento de Deus te entregar o milagre, chegar o momento de Deus abençoar você com aquilo que Ele te prometeu, você não terá paz e você vai entrar numa outra guerra, porque o faraó que está te perseguindo hoje vai perseguir você diante do posse do milagre que você vai ter. Vai seguir você diante da situação nova que você vai estar vivendo. Vai começar a perseguir você diante do cenário novo que Deus tem para te colocar. E aí a gente não entende muitas vezes como que Deus está trabalhando, a gente acha que Deus nos esqueceu, a gente se sente abandonado, a gente acha que Deus não vai fazer, e na verdade Deus está trabalhando em tudo. Deus está pensando nos mínimos detalhes, enquanto a gente está vendo a situação de uma forma mais superficial. Não que você não esteja no profundo sentindo dores, não é isso que Deus está falando, mas você vê o seu cenário de uma forma superficial. A sua visão ela é limitada, ela vai até um determinado ponto e para. E Deus está vendo 2 anos na frente, 3 anos na frente, meses na frente, horas na frente. E Deus sabe como que é o coração desse faraó. Deus sabe o quão endurecido está. Deus sabe a maldade que tem ali dentro. E Deus não vai colocar a sua existência em risco. Porque Deus tem uma promessa com você e Ele não volta atrás naquilo que Ele te prometeu. Então você não vai morrer antes do tempo sem viver a promessa dele. A não ser que você abra mão. Que você queira abandonar a sua vida com Deus e falar, não, eu não quero mais promessa nenhuma, vou abandonar a minha vida com Deus, vou fazer as coisas do meu jeito, vou servir a outros deuses, aí é um direito que você tem, é o seu livre-arbítrio. Você vai pagar o preço das suas escolhas. Só que Deus manda dizer para você, não adianta você também querer atropelar e você querer fazer as coisas do seu jeito, ir lá, falar, movimentar situações para você ser abençoado, correr atrás da bênção, porque antes do tempo você vai ter dor de cabeça. Porque Deus tem que paralisar esse faraó que te persegue. Então, se Deus não der uma paralisada nele, ele vai continuar te perseguindo. Olha quantas dificuldades você teve durante esse processo.
Olha quantas coisas você poderia já ter vivido durante todo esse processo. E quantos problemas te causaram. Quantos problemas esse faraó te causou aí ao longo da sua estrada. Quantas situações esse faraó não criou durante esse processo para que você desistisse, que você se cansasse, que você retrocedesse. Foram várias manipulações que tentou fazer para que você se arrependesse ou voltasse para o cenário antigo que você estava. E Deus foi te amparando, te dando livramento, te dando força, mostrando para você que estava contigo, para que você não viesse retroceder na história que até então estava sendo dolorosa, difícil, mas Deus estava te tirando. Senão você ia voltar para um cenário antigo novamente. Por isso que tem gente que anda em circo, porque não escuta o que Deus fala, não tem paciência para esperar, pega a prova com a mão e começa a viver sempre os mesmos ciclos viciosos. Vive sempre os mesmos ciclos de dificuldade. E Deus não tem isso para você. Deus tem vitória no final dessa estrada. Faraó, diante de todas as pragas que Deus lançou naquele Egito, ele foi endurecendo o coração e não queria abrir mão da liberdade do povo. E Moisés avisando que vinha a praga, ele sofreu todas as consequências daquilo ali, porque ele não queria largar o povo de Deus, que é o que está acontecendo com você. E você está achando que Deus não está fazendo nada, você está achando que Deus não está trabalhando, você está achando que Deus simplesmente não está fazendo justiça. Ele manda dizer para você, eu vou te dar sinais durante essa semana da justiça que eu tenho feito lá, naquele território. Como que eu tenho atingido Faraó. Mas ele não para. Ele continua perseguindo. De uma forma explícita ou de uma forma subliminar, ele continua, de uma certa forma, perseguindo. E tudo aquilo que foi feito na sua vida te trouxe grandes sequelas. Trouxe problema dentro de um cenário. Não era para você ter passado o que você passou. Poderia ter sido feito de uma outra forma. Mas a pessoa é ruim. O faraó é ruim, tem o coração duro. É sanguinário. Quer ver sofrimento, quer ter posse. Mas o nosso Deus é um Deus de livramento. É um Deus que nos fortalece diante do processo que a gente está vivendo. Então Deus manda dizer para você, você não está entendendo o que você está vivendo, você está revoltado e revoltada, você está achando que Deus não vai fazer. Aí você escuta da boca de outros profetas, ou de várias maneiras que Deus tem para falar com você, que Deus está fazendo, que Deus está trazendo, esse dia não chega nunca. E tem hora que você escuta coisas que Deus não mandou falar. E aí você começa a se revoltar porque você não vê o resultado que você gostaria de viver. Você não consegue enxergar. Só que Deus manda dizer para você, eu vou fazer tudo que eu tenho falado para você que eu vou fazer. Eu estou fazendo. Porém, eu preciso tirar Faraó dessa história, neutralizar, porque se você tiver de posse da sua vitória, os ataques se tornarão maiores e você não vai ter estrutura para segurar. E aquilo que Deus trabalhou e que você orou durante anos, você vai acabar perdendo, não terá estrutura. Você tem que entender que existe um faraó perseguindo você e existe um faraó lá do lado do teu milagre também sendo perseguido. Então existe gigante do teu lado que precisa ser jogado ao chão e cortado a cabeça, e do mesmo jeito existe gigante também do outro lado, que está lá de posse do teu milagre, que está lá no teu milagre, que precisa também ser jogado ao chão e ser arrancado a cabeça. E Faraó vem perseguindo. Só que Deus já lançou várias pragas lá no território do inimigo. Deus já tem feito várias situações e montado vários esquemas para que ele venha entender que ele precisa largar. Não pode tomar posse daquilo que é do povo de Deus e não pode tomar posse daquilo que é de Deus. Não tem lógica isso. E você tem um dono. Então, quando nós temos a compreensão de que Deus trabalha de uma forma surpreendente e que tudo que Deus faz, ele tem um propósito, nós precisamos entender que o propósito da espera também, por trás tem grandes situações que Deus está nos livrando, tem situações que Deus está nos fortalecendo, tem um cenário grande de segurança que Deus está nos dando. Porque senão a gente fica vulnerável, irmão. Você toma posse do seu milagre, você fica vulnerável.
Eu vou dar um exemplo assim para você entender. Você ora, 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 você anda anos da sua vida a pé. E você ora para Deus te dar um veículo. Aí você chora, você sofre. De repente Deus te dá condições de você ter o veículo. Ou ele usa alguém para te dar esse veículo, que para Deus isso não é nada. Ele faz o dinheiro vir na sua mão, ele te dá condições de você financiar um veículo. Só que existe um faraó vigiando tudo que você tem. Cobiçando aquilo que você tem. De repente Deus coloca aquele carro na tua mão. E Deus não neutraliza esse faraó. O que esse faraó vai fazer com você? Ou ele vai dar um jeito de quebrar o teu carro, ou ele vai dar um jeito de roubar o teu veículo. Ele vai dar um jeito, sabe, de te trazer danos. Vai criar situações muitas vezes para você não ter condições de pagar se o carro estiver financiado. Você está entendendo como que é? Eu estou te dando um exemplo aqui para você entender o que Deus está fazendo lá. Então, se Deus não neutralizar Faraó, isso se torna uma ameaça para você. Além de todas as lutas que você teve que enfrentar diante da guerra que você tem aí guerreado durante anos, teve várias batalhas que Deus te deu vitória. Então, durante todo esse processo da guerra, se Deus não eliminar isso na sua vida, isso vira um ciclo vicioso. Deus vai te dar as coisas e Faraó vai vir, vai tomar. Deus vai te dar as coisas, ele vai vir, vai querer te escravizar. Deus vai te dar as coisas, ele vai vir, vai se sentir dono daquilo. Vai azucrinar a tua vida até você perder. Deus não tem isso para nossa história, irmãos. Nós não temos estrutura para ficar o tempo todo em guerra. Nós necessitamos da dificuldade para crescimento, mas a alegria precisa vir. Nós precisamos de refrigério. E se Deus não trouxer refrigério para nós, a gente sucumbe, a gente morre. O nosso psicológico não aguenta. E o psicológico faz com que o corpo da gente venha explodir. Explode com câncer, explode com meningite, explode com AVC. Dá vários problemas no coração, e assim é pressão alta, e assim vai te dando um monte de problema. Então, todas as vezes que Deus dá provações, que Ele permite provações na nossa vida, tem crescimento, tem um processo de dor que vai trazer crescimento para a gente, fortalecimento, mas Ele também quer trazer o refrigério, Ele quer trazer a felicidade, Ele quer trazer para a gente o milagre que a gente está lutando para ter. Mas Ele tem que nos dar isso em segurança. E Deus monta toda uma estratégia para tirar aquele povo do Egito. Chega uma hora que o faraó não consegue mais segurar o povo, ele tem que sair. E o povo sai. E não sai de mão abanando. Deus faz com que todo o ouro que está lá, a prata, tudo que eles puderem carregar, eles carregaram daquele lugar. Era o pagamento do sofrimento lá da escravidão de anos, de gerações passadas, que não tiveram a oportunidade que aquela geração estava tendo. E Deus não levou ainda o povo para a estrada onde passavam os filisteus, que era uma estrada muito mais curta, que eles iam chegar muito mais rápido na terra de Canaã, porque aquele povo estava cansado. Aquele povo estava cansado das guerras que eles viveram lá naquele Egito. E Deus teve medo que eles voltassem para o Egito se tivessem que enfrentar uma guerra, porque já foi uma guerra sair de lá do Egito. Já foi uma batalha violenta sair dali. Não foi fácil. Não foi algo assim que foi de um dia para o outro. Demorou um tempo até Faraó conseguir, Deus, fazer com que o coração dele amolecesse ao ponto de liberar o povo. E mesmo assim ele se arrepende e vem atrás. Quando ele se arrepende e vem atrás, ele começa uma nova perseguição, Deus abre o mar e engole esse faraó. Que é o que vai acontecer com este faraó que está te perseguindo. Então Deus manda você acalmar e você confiar nele, porque ele manda dizer para você, já está às portas do seu milagre. Só que você tem que confiar em mim, porque esse processo que você está vivendo agora é um processo necessário para que Deus possa colocar um fim nesse faraó. Porque se ele continuar de pé do jeito que está, a tendência é você passar por situações mais difíceis ainda. Porque a perseguição se tornará maior. E Faraó está vindo para quê? Para matar, para roubar, para destruir. O que Deus já colocou nas suas mãos vai cobiçar, vai querer pegar. Só que Deus está te dando livramento e Deus não tem isso para você. Deus tem um cenário de vitória depois de toda a batalha que você tem enfrentado. Depois de tudo aquilo que você tem vivido. E você precisa confiar.
Então saiba e entenda o seguinte, você está num processo que o teu milagre está ali, é teu, ninguém vai roubar, pertence a você, foi Deus que te deu, é a porta que Deus abriu, já está escrito, é promessa, Deus já te deu inúmeras confirmações, é seu, acabou. Porém, Deus está guardando, lá também tem faraó, lá também tem gigante. E atrás de você tem faraó, e tem gigante te confrontando. Então, o que você vai fazer agora? Entender que Deus está trabalhando. E Deus está criando várias situações para que aquilo que é seu chegue na sua mão em segurança. Porque você também é promessa na vida de alguém. Do mesmo jeito que tem alguém que é promessa na sua vida. Tem situações que é promessa para você. Tem trono que é você que vai sentar. Ninguém vai sentar nesse trono. E você precisa entender que Deus está no controle de tudo. Quando nós acalmamos, irmãos, entendemos o que Deus está fazendo, a vida se torna mais fácil. Apesar do cenário ser difícil, apertado, estreito e confuso, Deus está no controle de tudo. E Deus manda dizer para você, tem situações aí que você tem vivido que eu tenho te resguardado. Eu tenho guardado você embaixo das minhas asas, para que Faraó não venha te encontrar. Então Deus tem te protegido aí de várias retaliações, perseguições. Tem pessoas aqui que você está abaixo aí de ameaça de morte. E tem situações que você não está entendendo. Deus está te guardando. Deus está te protegendo. Teve situações financeiras aí que Deus deu uma segurada em você, uma brecada, que você não entendeu, porque era para estar fluindo, estava tudo fluindo numa boa, você estava conseguindo bancar tudo. Por que Deus deu uma sugada aí nesse dinheiro? Por que Deus deu uma secada nessa vida financeira? Para você não ter estrutura para sair e fazer certas coisas. Porque você, na sua inocência, você ia continuar levando uma vida normal. Se Deus não desse essa brecada financeira, você podia estar num lugar que seria uma emboscada. Então, para que evitasse você de sair, para que evitasse você de você ir para determinados lugares, ou que alguém levasse você a determinados lugares, ele tirou suas condições. Para manter você num determinado cenário, para que ele pudesse te manter aí em segurança, para que ele pudesse preservar a tua vida, te resguardar de vários processos complicados que o inimigo estava querendo armar contra você. E tem hora que nós não entendemos, irmãos. A gente acha que a gente fica procurando o erro, né? Que é mais fácil a gente trazer o erro pra gente. Onde que eu tô errando? Será que eu orei errado? Será que Deus me esqueceu aqui? Será que agora eu não vou viver a promessa? Será que eu vou passar tudo que eu passei lá atrás de novo? Não, é um período, é uma fase. O que Deus fez diante desse processo? Ele deu uma minguada no seu recurso, para que você não avançasse, porque se você avançasse, você ia cair exatamente na emboscada do inimigo. Então tem hora que Deus nos breca, tem hora que Ele dá uma segurada, tem hora que Ele deixa a gente sem recurso, que é uma forma de manter você num cativeiro, numa caverna. Eu não sei aonde você está, mas para manter você aí, Ele teve que fazer isso. Para que você não viesse avançar, porque você ia na inocência, você ia levar a sua vida normal. Você já está há tanto tempo sofrendo, de repente Deus melhora a sua situação. Aí você quer sair, você quer levar uma vida normal. E nessa vida normal, numa situação de um dia comum, você poderia muito bem sair com vida e não voltar mais para casa. Você poderia perder sua vida numa caminhada dessa, numa saída dessa. Então Deus sabe nos proteger, Ele sabe o que Ele está fazendo. Então tem hora que Ele nos resguarda, Ele nos preserva para o nosso milagre, Ele segura a gente para que a gente possa estar fortalecido e intacto para receber o milagre. Então Ele vai fazendo e montando várias situações para que a gente venha receber aquilo que Ele tem para nos dar. E às vezes a gente não entende. Então em 5 minutos que você atrasa para sair, é um livramento de um acidente. É um lugar que você foi convidado para ir, de repente você ficou gripado. Deus permitiu que você ficasse aí com seu nariz entupido, que te desse uma febre, que você não sabe nem de onde veio essa febre, para você não ir. Então Ele mexe nas suas contas bancárias, Ele deixa você sem recurso para você não fazer determinadas coisas, porque você vai se expor. Você vai aparecer muito e não é o momento. Deus não quer ver você metido em confusão. Não quer ver você em determinados lugares aí, exposto para colocarem você em armadilhas. Então Deus sabe trabalhar, irmãos. Uma pessoa que tem vida com Satanás, ela está sempre correndo risco.
Porque ele dá com uma mão e ele tira com a outra. Ele ajuda a fazer, mas ajuda a esconder. Ele traz tudo rápido para poder prender a pessoa. Ele segura. E aí o que acontece? Diante dessas situações, ele vai colocando a pessoa em risco, em perigo. E ele quer levar a pessoa mesmo para ceifar a vida dela. Então ele vai ceifando a vida espiritual, vai ceifando todas as áreas da vida dela. Mas a gente que tem vida com Deus, não, a gente tem um Deus que é zelo, é um Deus guardador, é um Deus socorrista, é um Deus que cuida do teu povo, que preserva o teu povo de vergonhas, de constrangimento. E a gente não entende o trabalhar dele, a gente acha que é punição, a gente acha que o vizinho está tendo uma vida melhor que a nossa, que a grama do vizinho está crescendo muito rápido e a nossa nem brotou ainda direito, que a gente só vê terra, e a gente rega e não vê nada. Mas por quê? Porque o que Deus tem para nos dar é fortificado, o que Deus tem para nos dar é coisa grande. O que Deus tem para entregar para o teu povo é prosperidade. Irmãos, aquele povo saiu dali com toda a fortuna do Egito. Eles não saíram dali de qualquer jeito. Eles saíram dali abonados. Eles saíram dali remunerados de todo o trabalho escravo que viveram ali durante anos. Tudo aquilo que a geração passada não recebeu, essa geração nova recebeu. Então Deus manda dizer para você, eu não perdi o controle da sua história, eu sei o que fizeram, o quanto te exploraram, eu sei a vergonha que você passou, as humilhações que você viveu, só que eu preciso neutralizar esse faraó. Porque para que Deus venha te entregar o milagre, para que Deus venha colocar nas suas mãos aquilo que é seu, para que Deus leve você para um cenário novo, para que Deus faça algo surpreendente na tua vida, ele tem que tirar faraó de cena. E Deus manda dizer para você, o faraó na hora que eu tirar esse faraó da sua vida, é para tirar para nunca mais aparecer. Você nunca mais vai ver isso na sua história. Eu li para você na palavra. Depois você reflita lá sobre o versículo que eu li. Nunca mais você verá isso na sua história. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Então o negócio, irmãos, é pesado, é um processo difícil. Envolve várias vidas. Envolve uma guerra dos anjos te protegendo e dos demônios, dos anjos do inferno, brigando contra. São os demônios puxando, querendo ceifar você, e os anjos de Deus te protegendo, porque Deus puxa você para um lado e os demônios puxam para o outro. Sabe aquela guerra da corda que um puxa de um lado do outro? É aquilo ali. É Deus tentando e conseguindo, né? Porque Deus consegue, a não ser que você queira sair da presença dele, mas Deus conseguindo e tentando trazer você para a vida dele, tentando mostrar para você que ele está trabalhando, porque tem coisa que ele não vai te revelar, você não tem estrutura para saber, tem coisa que nós não podemos saber, porque a gente acaba atrapalhando, às vezes acaba comentando e prejudica, e nós muitas vezes não vamos entender o processo. Se Deus chegar para você e falar, olha, eu vou fazer algo na sua vida que você vai perder isso, perder aquilo outro, você entra em pânico. Você fala, não quero. Eu não vou perder nada. Passei minha vida inteira perdendo, agora o Senhor me dá um negócio, daqui a pouco o Senhor vai tirar da minha mão de novo, porque às vezes Deus faz isso. Ele tira algo que ele já te deu para te dar algo melhor, e você não entende. Se ele chega para você e te avisa antes de determinadas situações e você não está preparado para escutar aquilo, você entra em pânico. Você fala, não, que Deus é esse que eu estou servindo? Não quero mais, eu vou largar, vou abandonar. E, na verdade, Deus vai te dar algo muito maior e melhor lá na frente. Mas se você não tiver com a sua fé fortalecida, se você não tiver com o seu espírito preparado, ele não pode chegar para você e te revelar isso. Então, ele tem um momento certo para nos mostrar o caminho que ele está fazendo, o que ele está executando. E você precisa confiar. Então, ele manda dizer para você agora, confia em mim, porque eu não perdi o controle dessa situação. Mas eu preciso eliminar esse faraó da sua vida. Porque se eu entregar na tua mão o milagre que eu te prometi, você vai perder. Porque as perseguições se tornarão maiores. Esse faraó não vai ficar contente com o que Deus vai fazer na sua história. Esse faraó ele precisa estar enfraquecido para Deus fazer o que ele tem que fazer na sua história. Porque senão a perseguição vai ser tanta que você não vai conseguir viver o milagre que Deus tem para te entregar. E nós precisamos confiar em Deus, irmãos, porque nós não sabemos o que passa no coração do outro. Nós não sabemos o que nos rodeia. O mundo é muito cruel. Viver aqui não é fácil. Dá desespero. Tem hora que a gente vê tanta desgraça que a gente se pergunta, o que eu estou fazendo nesse lugar?
Por que que eu ainda estou nesse mundo? Tem gente aqui que você está pedindo para Deus, Senhor, me leva, porque eu não aguento mais tanto sofrimento, eu não aguento mais ver tanta desgraça. Aí você vai olhar as notícias do que está acontecendo no mundo, é só desgraça. Mas nós precisamos confiar em Deus, porque a vida com Deus é uma vida contra o fluxo do mundo. Então o mundo anda pela carne, nós vamos andar pelo Espírito. Você está andando contra o fluxo do mundo, você anda pelo Espírito. Você andou pela carne, você se igualou ao mundo. Você vai ser conduzido pelas suas emoções, você vai fazer as coisas dentro do seu achismo, você vai ser injusto. Então nós precisamos andar contra o fluxo do mundo, que é andar em espírito. O nosso Deus, ele é um espírito. Ele é uma pessoa, mas ele está em espírito. E nós precisamos confiar nele, sabendo que ele tem controle sobre todas as coisas. Aí você fala assim, tem hora que eu não sei nem se Deus existe. Que eu tô tão cansada, eu tô tão atordoado com a situação que eu não sei nem se Deus existe. Deus existe sim, porque ele tem usado várias bocas para falar para você o que está por vir. Se Deus não existisse, você não saberia o que está por vir. Você, dentro da sua pequenez, da sua limitação, você não ia ter capacidade de saber o que o demônio estava arquitetando contra você. E Deus está falando com você o tempo todo, o que ele está fazendo, o que o inimigo está aprontando, o que ele está desmanchando. Então Deus existe sim. Ele está aí com você, cuidando de você nos mínimos detalhes, e você precisa crer nisso. O que nós precisamos fazer diante do processo, irmãos, é confiar no que Deus está fazendo. Mesmo que a gente não entenda, existem propósitos muito maiores por trás de tudo. E no final, Deus coloca na sua mão aquilo que você tem condições de manter. Então Deus manda dizer para você, tem milagre chegando, vou fazer, a promessa é sua, estou cuidando, estou batalhando, trabalhando, só que eu preciso tirar Faraó do seu caminho. Eu preciso neutralizar esse Faraó, porque senão a perseguição irá continuar. Na hora que Deus deu a estratégia do povo ali para atravessar para o outro lado do mar, irmão, que ele abriu, que ficou parede de água de cada lado, ele deixou ali tudo plano na terra para o povo passar, era a oportunidade que Deus criou ali para poder engolir Faraó. E engolir os cavaleiros. Então tudo aquilo que estava espalhado, que estava seguindo Faraó, que era ali os soldados, que estavam ali, sabe, junto com ele, guerreando junto, porque esse Faraó que está te perseguindo, ele tem os aliados dele. Ele tem o exército dele que está atrapalhando a sua história. Mas quando Deus abrir o mar, que é o que vai acontecer agora, vai entrar e vai sucumbir junto, vai morrer junto. E você nunca mais verá isso na sua história. Mas se Deus não enfraquecer, você vai continuar sofrendo retaliações, perseguições, você vai continuar sofrendo aí várias perdas e danos, e você está extremamente cansado e Deus conhece o teu limite. Se você não permitir que Deus trabalhe, você vai entrar numa situação muito complicada. E aí você não vai viver nada. Nadou e morreu na praia. Então nós precisamos confiar em Deus. Então acalma, porque está tudo no controle de Deus, e Ele manda dizer para você, eu estou chegando para enfraquecer esse Faraó. Eu estou chegando para eliminar esse Faraó, para você nunca mais ver isso na sua história. E você vir a tomar conta do teu milagre, tomar posse do teu milagre, e você viver a promessa. Porque não adianta você tomar posse do milagre e você não viver a promessa. Adianta Deus colocar um CNPJ na tua mão e você não ter a sua empresa para administrar? Adianta Deus colocar um contrato de aluguel do imóvel e você não conseguir montar a sua loja? Adianta Deus aproximar você da pessoa que Deus prometeu que vai fazer parte da sua história, do seu varão e da sua varoa, e você não conseguir viver esse relacionamento? Adianta Deus colocar para você um ministério e você não conseguir conduzir esse ministério? Não adianta, irmãos. E Deus não vai te dar nada pela metade. Deus não vai colocar algo na sua mão que você não consiga viver. Deus não tem vergonha para você. Vergonha já ficou lá para trás. Já te envergonharam demais, já te trouxeram muitos danos. Já te caluniaram demais, já te perseguiram demais. Chega. O que Deus tem agora é realização de projeto. É realização de milagre. Agora o que Deus tem é para colocar na sua mão para você viver. É para você usufruir. Adianta Deus falar que vai te dar uma casa e você não tomar posse dessa casa?
acontecer algo e Faraó vir e falar, não, essa casa aqui é minha, e você não conseguir adentrar, não tomar posse daquilo, não viver dentro da casa, não adianta. Então nós precisamos entender que Deus tem um processo. E o processo que Deus tem conosco é um processo de vitória, por mais que a gente não venha entender. Então Deus manda dizer para você, eu vou sim te entregar o milagre. Só que você vai aguardar em mim e esperar. E durante essa semana, Deus vai te dar sinais da vitória que Ele está te dando com relação ao teu inimigo. Ele vai te dar sinais de que Ele já andou colocando pragas no território do teu inimigo. Você vai ver que já está acontecendo muitas situações lá que era Deus fazendo, que era Deus preparando. Porque o que Deus está fazendo com tudo isso? Preparando uma situação para fazer com que você atravesse o mar com os seus pés secos, enxutos, que você atravesse esse mar, que você venha tomar posse do teu milagre, ao qual Deus vai engolir esse faraó, que você nunca mais verá isso na sua vida. Então deixa Deus trabalhar. Deus manda dizer para você, essa perseguição vai acabar, porque eu vou fazer o mar engolir. Você nunca mais vai ver esse faraó. Nunca mais você vai ouvir falar disso. Você vai estar de posse do seu milagre, nem o seu milagre vai ouvir falar disso, não vai ter. E Deus manda falar para você, eu estou trabalhando os dois lados, porque os dois lados estão sofrendo perseguições. Os dois lados tem gigante ali para ser derrubado. Tem faraó ali perseguindo, só que Deus vai colocar tudo isso abaixo. Deus vai fazer o mar engolir, e você precisa crer nisso. Então toma posse da sua vitória. E não atropele processos. Não queira mexer no tempo que Deus está trabalhando na sua história para você não se arrepender depois. Porque depois que você colocar a tua mão, aí não adianta mais. Vai pagar o preço. E você já sofreu demais até agora. Então espere esse processo. Porque Deus manda dizer para você, você vai viver ainda por esses dias o seu milagre. Vou colocar nas tuas mãos. Mas espera eu dar um jeito nesse faraó. Espera que eu vou fazer esse faraó sumir. Você nunca mais verá essa perseguição na sua história. Então confia porque Deus está trabalhando nessa perseguição. Deus está trabalhando para te dar uma grande vitória. Está lá na palavra que eu li para você. Reflita sobre ela. E confia, porque os dias desse faraó, os dias dessa perseguição já estão contados. Mas deixa Deus concluir, porque Deus sabe mexer. Deus sabe ir no profundo. Não tem autoridade, não tem patente, não tem, sabe, berço, não tem condição social, não tem, sabe, contas bancárias altíssimas que vai impedir o trabalhar de Deus. Não tem influência. Quando Deus põe a mão, irmão, esquece influência. Ai, mas a pessoa tem influência dela, a pessoa conhece isso, conhece a autoridade, conhece, não sei, esquece isso. Para Deus não tem nada disso. Sabe, é um cuspe que Deus dá lá de cima, mata a pessoa afogada aqui embaixo. Não se preocupe, quando Deus quer, Ele até mata. Confia porque Deus sabe o cansaço que você tá, Deus sabe as perseguições. Tem gente aqui que você tá sofrendo perseguição de tudo quanto é tipo de jeito. Você não tem sossego na internet, você não tem sossego para trabalhar, você não tem sossego com o vizinho, você não tem sossego, sabe, na sua vida familiar, você não tem sossego na parentela, é uma perseguição terrível. É perseguição no celular, é com fofoca. Tem pessoas aqui que você sabe o faraó que você tem enfrentado. Você manda currículo para um lugar, parece uma praga. A pessoa tem capacidade de ir lá no lugar onde você mandou o currículo, falar mal de você, ou achar alguém lá dentro, para fazer com que você não entre no lugar. Então, tem pessoas aqui sofrendo perseguições absurdas, perseguições financeiras, perseguições familiares. Você está sofrendo perseguições aqui com relação aos seus filhos. Tem faraó aí que está atormentando e já faz tempo e você não está aguentando mais essas perseguições. Só que Deus manda dizer para você, eu sei dar um basta nisso. E você precisa esperar em mim, porque eu vou fazer o mar engolir isso. Você nunca mais verá essa perseguição na sua história. É perseguição jurídica. E a pessoa articula de formas sujas. É falsa testemunha que vem, é uma perseguição terrível. Só que Deus tem capacidade de chegar em qualquer situação que você esteja vivendo e trazer para você solução. E fazer com que esse faraó caia.
Você está precisando cuidar da sua saúde, é uma perseguição terrível. Em vez de você ter ajuda, você só tem perseguição. Você não consegue desenvolver. O médico não ajuda, não colabora. E é uma perseguição, e você precisa do tratamento, você precisa da autorização, você precisa da indicação, e assim vai. Eu não sei o que você está vivendo, né? Deus está falando algumas coisas aqui para algumas pessoas. Mas acalme teu coração, porque independente da perseguição que você tem sofrido, Deus está aí para te socorrer. E esse faraó está com os dias contados. Porque Deus está chegando justamente para colocar isso no chão. E para você tomar posse do seu milagre, não pode haver mais perseguição. Porque senão você não vai conseguir tomar posse. Você vai perder. E Deus não tem perdas para você mais. Chega de perder, agora você vai ganhar. Então acalma o teu coração, porque Deus é contigo. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós só temos a agradecer, Senhor. O Senhor sabe das dificuldades de cada um, o Senhor sabe que o teu povo tem passado, o Senhor sabe o faraó que está na perseguição, na cola dos teus filhos. Pai, no nome do teu filho Jesus, que o Senhor faça cair por terra. Nós cremos na sua justiça, Senhor, que é muito melhor do que a nossa. Não vamos mover uma palha, não vamos fazer nada, não vamos falar nada. Vamos simplesmente descansar no Senhor, confiando que o Senhor está trabalhando e que o Senhor vai dar um fim nesse faraó, que nós nunca mais veremos essa perseguição, mas que nós tomaremos posse da nossa vitória, do nosso milagre. Nós agradecemos no nome do teu filho Jesus por tudo que está por vir, Pai, por todos os livramentos e por tudo que o Senhor tem para nos entregar, para que o teu nome seja glorificado na nossa história. Nós agradecemos mais uma vez no nome do teu filho Jesus. Toma posse dessa palavra. Toma posse da sua vitória e não desanima. Não desanima. E cuidado com o que você escuta, que tem muita coisa, muita data, muita coisa que está dando, que você está ficando angustiado porque você não está vendo e não está vivendo, só que agora você está entendendo o processo. Deus manda dizer para você, acalma, pare de ficar se apegando muito a essas coisas, porque eu vou te entregar. Só que antes eu tenho que tirar Faraó do seu pé. Eu tenho que tirar Faraó dessa perseguição absurda. Eu tenho que tirar Faraó do teu caminho, para que você venha tomar posse de vitória. Não pode permanecer. Então espera só mais um pouquinho, que daqui a pouco você vai estar com sua vitória na mão. E durante essa semana, aguarde os sinais de Deus. Irmão, o sinal de Deus não é resposta de milagre. Aprenda isso. Quando Deus chegar para você e falar, olha, eu vou te dar um sinal de que eu estou trabalhando, ele vai mostrar algo para você, para tranquilizar teu coração e mostrar para você que ele está trabalhando. O sinal de Deus nunca é resposta. Tem gente que confunde sinais de Deus com resposta. Às vezes Deus vai te dar algo, mostrar algo para deixar você mais aliviado e mostrar para você que ele está trabalhando. Mas ainda não é o milagre, ainda não é a bênção, ainda não é a resposta. É um processo que ele está mostrando para você que ele está mexendo. É um processo que ele está mostrando para você que ele está trabalhando. Que tem gente que confunde. Deus fala, vou te dar sinais essa semana. Deus dá o sinal, a pessoa nem percebe. Porque ela está esperando resposta. Ela está esperando conclusão do processo. E os sinais de Deus são sinais. Então ele vai mostrar um sinal, às vezes, do tamanho da mão de um homem, né? Uma nuvem do tamanho de um homem. Um sinal... por exemplo, ele vai mostrar para você que ele está trabalhando em um determinado setor, mas ainda não é a resposta. Então, ele vai te dar alguns sinais. Tem várias maneiras dele trabalhar, né? Aqui, para eu poder dar exemplo aqui, eu até me atrapalhei agora. Porque são vários sinais. Então, você precisa ficar atento àquilo que ele está te mostrando. Às vezes, ele mostra algo na internet. Às vezes, ele te dá um sinal na rua. Às vezes, ele usa a boca de alguém. Mas não é a resposta final ainda do que ele está fazendo. Mas é um sinal para tranquilizar o teu coração e mostrar para você que ele está trabalhando. Ou então ele te dá o sinal de algo que ele já fez. Isso acontece muito. Por exemplo, ele já foi no território do teu inimigo. Ele já mexeu no território lá, ele já fez justiça. Ou a pessoa está passando por luta, ou a pessoa já está vivendo numa guerra lá, ele te dá um sinal. Ele mostra para você o que a pessoa está vivendo. Ele mostra para você que ele já visitou aquele lugar. Ele mostra para você que lá a pessoa já está passando por um estreito. Não é a conclusão ainda do teu milagre, mas é um sinal de que ele está fazendo justiça. Então você precisa ficar atento aos sinais e ter sabedoria para poder interpretar, para você não ficar revoltado e revoltada com Deus diante de uma situação que você ao qual não está compreendendo.
Porque quando fala em sinais, não quer dizer que seja a resposta do milagre ainda. É um sinal de que ele está fazendo. É um sinal de que ele está trabalhando. É a mesma coisa se você levar um documento para poder ser registrado. E a pessoa chega para você e fala, olha, eu vou mandar um protocolo de que eu já tirei do setor e levei para o outro. Só que ainda não houve conclusão do documento. Aí a pessoa pega e te dá um protocolo para mostrar para você que já saiu do setor A e foi para o setor B. Aí você vai ter noção de que aquilo que você pagou, aquele serviço que você pediu, né, que alguém executasse para você, está em trâmite, está acontecendo, está sendo feito. Já saiu do setor A, foi para o setor B. Daqui a pouco vai para o setor C, até ter a conclusão daquele documento, entendeu? É assim que Deus faz. Então, o sinal que Deus vai te dar durante essa semana é um sinal assim, mostrando para você que Ele está trabalhando, mostrando para você e te tranquilizando que Ele está fazendo uma grande justiça, que já está tendo resposta, que já está acontecendo algo, tá? Então, fique atento aos sinais. Irmãos, eu peço perdão pelo atropelamento da palavra, mas é que eu ando muito cansada. E mais uma vez eu tô com dor, então eu fico, sabe, controlando a dor e falando ao mesmo tempo. Então confia aí em Deus, porque a vitória é sua no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.